Max Weber estabeleceu que o poder é a imposição da vontade de uma pessoa ou instituição sobre os indivíduos. Quando alguém tenta pela força física, estatual, legal ou de autoridade impor a sua vontade sobre indivíduos, essa pessoa está exercendo o poder. Nas palavras de Weber, poder significa toda a probabilidade de impor a própria vontade numa relação social, mesmo contra resistências, seja qual for o fundamental dessa probabilidade. Quando o exercício do poder parte do indivíduo, ele tem um alcance menor e menos que esse indivíduo representa o Estado. Quando o exercício do poder parte do Estado, ele alcança um maior número de pessoas e tem uma maior chance de ser o poder legítimo. Max Weber nasceu em 1864 e morreu em 1920. Foi um sociólogo, jurista e economista alemão. Nascido em uma família de posses, liderada por um advogado, Weber foi educado com a rigidez da religião protestante e com o despertar do gosto pelo estudo e pelo trabalho. O sociólogo alemão é considerado um dos principais teóricos da sociologia e ocupa, junto com Emile Durkheim e Karl Marx, uma das bases da chamada tríade da sociologia clássica. Weber fundou um método de estudo sociológico baseado no que eles chamam de ação social e produziu estudos profícuos para a compreensão da formação do capitalismo. O livro mais difundido de Weber é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, em que ele analisa a proximidade da formação do capitalismo com a disseminação do protestantismo. Além de A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, também escreveu Ciência como Vocação e Economia e Sociedade. Sua obra estudou o capitalismo moderno a partir de noções como burocracia e desencantamento do mundo. A sociologia compreensiva baseia-se na ideia de considerar motivação dos indivíduos e grupos diante das ações sociais que praticam, levando em conta a sociedade em que vivem. A realidade social, portanto, é o resultado das formas de relação entre os sujeitos. É possível entender que as ações não têm sentido próprio, mas o sentido que nós atribuímos a elas. Weber usa também o estudo das sociedades romanas como forma de compreender a edificação das bases da sociedade europeia. A interpretação do passado serve para a compreensão das mudanças. A dominação para Max Weber é um fenômeno social intrínseco e todas as sociedades representam em diversas relações sociais. Para o pensador da sociologia, as relações de poder legítimas são estabelecidas em uma esfera macropolítica, definida por instituições fortes, como o Estado, ou em relações sociais baseadas em construções sociais duradouras, como a tradição. Para o pensador da sociologia, as relações de poder legítimas são estabelecidas em uma esfera macropolítica, definida por instituições fortes, como o Estado, ou em relações sociais baseadas em construções sociais duradouras, como a tradição. A dominação para o sociólogo alemão Max Weber é um fenômeno social intrínseco a todas as sociedades e presente em diversas relações sociais. Para o pensador da sociologia, as relações do poder legítimas são estabelecidas em uma esfera macropolítica definida por instituições fortes, como o Estado, ou em relações sociais baseadas em construções sociais duradouras, como a tradição. O sociólogo distinguiu em sua obra a dominação e o poder como fenômenos diferentes, porém pertencentes à mesma esfera. Para que o poder exercido seja legítimo e forneça ao agente do poder algum tipo de autoridade, é necessário que a dominação enquadre-se em um dos tipos de dominação legítima. Para Weber, são 3 os tipos de dominação legítima que se formam na sociedade. Dominação legal. Esse tipo de dominação
é a força mais oficial da legitimidade da dominação, pois ele estabelece, por meio de uma convenção social estabelecida entre os indivíduos de uma mesma sociedade. Dominação tradicional. Essa forma de dominação é conferida pela forma do respeito à tradição. A forma mais comum do estabelecimento dessa autoridade vem pelo sistema patriarcal, que domina a sociedade, em que a figura do patriarca ou senhor é uma figura de liderança e os submitos a essa liderança são os seus submitos ou servidores. Dominação carismática. Essa forma de dominação ocorre por meio da capacidade carismática que uma pessoa tem de mobilizar as massas e comandar as pessoas. Geralmente, os súditos desse tipo de pessoa conferem uma devoção ao líder carismático, não só pela sua personalidade de liderança, mas também pela crença e pela fé. Como se faz um curvex natural? Você vai precisar de dedos e de cílios. De 2 dedos. Sim. Você vai botar o dedo aqui como se fosse... Explica que você passou rímel. Não, eu tô de rímel. Da Roberta já deve ter uns 2 dias que eu não sei. Aí você vai colocar o dedo aqui, ó, de perto. Aí você vai... A mesma coisa no outro. Agora os 2 juntos. Quando você tirar, você vai ver o resultado, ó. Ai, quem é a Joelma perto dela?